Estamos aqui na Vila Lupa, onde acontece o projeto Leitor em Ação. E agora vamos falar um pouco sobre a educação emocional das crianças no processo da leitura. Uma iniciativa que vai além das palavras. O projeto Leitor em Ação promove o gosto pela leitura e, ao mesmo tempo, cuida do emocional das crianças. Através de dinâmicas e afeto, elas desenvolvem não só a habilidade de ler, mas também a confiança, a escuta e a imaginação. Um projeto que transforma vidas, uma página de cada vez. Bianca, sobre o que é o projeto Leitor em Ação? Bom, o projeto Leitor em Ação é um projeto ao qual eu desenvolvo o trabalho da leitura-terapia, onde a partir da literatura nós trabalhamos a educação emocional junto com as crianças. E qual é a importância desse projeto para as crianças e o desenvolvimento delas? Bom, nesse trabalho a gente busca, acompanhá-los nesse caminho emocional, nessa educação emocional e, em contrapartida, uma fluidez, uma boa compreensão da leitura. E com isso, a gente acaba, por consequência, atingindo uma melhora no desempenho escolar como geral, porque aquele leitor que lê bem, ele vai ter uma melhor compreensão dos enunciados, dos textos, quando está estudando. Então, essa melhora de compreensão de leitura, não só utilizando a literatura, o contexto dos textos, me colocando na minha vida, como eu atuaria se eu estivesse nessa situação, simulando, tudo isso, mas também sistematicamente mesmo como leitor. E com as crianças que você já vem trabalhando, você já percebe alguma melhora nelas? Já, a gente pode trazer o exemplo da Maria, que com 3 meses de intervenção, ela chegou pra gente na avaliação. Ela tinha uma leitura compatível com uma criança de 3º ano, mas ela está no 4º ano do fundamental. Em 3 meses de intervenção, de acompanhamento com a gente, ela já atingiu uma leitura compatível com uma criança de 4º ano. E quando fomos fazer a devolutiva para a mãe, nessa reunião a mãe veio contextualizando para a gente que ela percebeu que os ganhos não foram só ligados à literatura, à aprendizagem, ao desempenho escolar, mas também na parte emocional, como confiança, de estar ali, se colocando mais confiante na hora de fazer as atividades do dia, aceitando melhor coisas como repetições, que antes ela via como pesado, e não queria se colocar para fazer. Luciana, como educadora emocional, como que você consegue ver a evolução das crianças no projeto Leitor em Ação? Então, o nosso projeto Leitor em Ação, ele foi pensado, a gente trouxe algo que é método, o método HELPS, mas que a gente busca trabalhar realmente esse emocional. Então, dentro desse momento da leitura, a gente está trabalhando toda a parte de confiança, de autonomia, de autoconsciência dessa criança. Então, esse emocional ele vai sendo trabalhado e levando as crianças a terem um autoconhecimento e um questionamento. Sobre o emocional das crianças no dia a dia que você trabalha, você já viu alguma diferença, alguma evolução? Elas estão ficando mais confiantes? O método vem fazendo efeito? Sim, a gente em 3 meses já vimos um resultado assim, impressionante. Temos uma criança, assim, para te dar como exemplo, que ela começava a ler e ela não queria errar em nada. Então, assim, é uma parte emocional onde a criança ela se sente muito cobrada e ela tinha dificuldade, de avançar. Então, a proposta da leitura do método, que era ler, era 84 palavras por minuto, ele não conseguia, ele lia 60. E à medida que a gente foi fazendo ele pensar, eu pergunto, questiono, por que você acha que você não conseguiu? E aí ele foi vendo que essa questão de não querer errar atrapalhava ele em seguir. E como que o erro também faz parte da nossa vida, que o erro ele está entre a distância do que a gente quer alcançar e não falando da gente. Então essa parte da emoção, eu vi que ele ficou mais confiante, E hoje ele consegue inclusive ler 115 palavras por minuto e não se cobrar tanto, Ele se permite até ter 1 ou 2 erros. Sobre o projeto Leitor em Ação, que trabalha com crianças, ele tem o objetivo ainda de trabalhar com adolescentes e adultos?
Sim, sim, temos. A gente escolheu primeiro as crianças, né? Por conta da leitura, né? Que a criança geralmente ela que está iniciando esse processo de leitura. Então a gente utilizou esse método, né? De fluidez, mas sim tem muitas outras, né? O adolescente, principalmente. O adulto, a gente pensa em fazer na parte de leitura-terapia, né? Não chega a ser aplicação do método HELPS, mas trabalhar as leituras para que eles consigam fazer as autocríticas, as melhoras, o autoconhecimento e assim, né, desenvolver melhor e se atuar melhor como ser humano e em cima das suas emoções, conhecendo. Então, a gente sim tem esse projeto, né? O Leitura em Ação, a gente tem o objetivo de fazer Baby, Kids e Teen, né? Então, são projetos futuros que a gente pensa, porém com adultos e adolescentes, assim, mais velhos. Depois de 18, a gente vai trabalhar na parte realmente da leitura só, não no método de HELPS. O projeto Leitura em Ação não tem só o objetivo, como já vem ajudando muitas crianças. Com os profissionais que estão no projeto, as crianças vêm aprendendo e evoluindo cada vez mais na parte da leitura e na parte de se expressar emocionalmente.